Bom, vamos dar início aqui à segunda parte do nosso seminário, que consistirá em três apresentações, a começar pela apresentação do General Tomás, seguida das apresentações do Leandro e do Fábio. A lógica, digamos, do evento no seu conjunto foi começar com com um painel, digamos, conceitual doutrinário, que desse uma espécie de grande visão do entendimento das Forças Armadas a respeito do seu papel dentro do conceito atualizado de segurança nacional. O general Cardoso fez a transição para o tema da segurança pública e agora nós vamos entrar de chofre propriamente no tema da segurança pública, emprego das Forças Armadas nestas funções. O general Tomás tratará desse tema. Acho que vale a pena dizer que o general Tomás tem duas experiências concretas muito relevantes, uma no Haiti e outra no Complexo do Alemão, comandando tropas do Exército no desempenho de funções de segurança pública. O Fábio Bechara, que está colocado à minha extrema-direita, chefiou o GRAECO por 1 ano e meio, integrou o GRAECO por cerca de 7 anos, portanto, tem um conhecimento não apenas conceitual, mas vivido da lógica do crime organizado, como poucos o têm aqui em São Paulo. E o Leandro está aqui porque é meu amigo. Além de ser um grande especialista na área de segurança pública, não apenas como acadêmico, mas também desempenhando funções relevantes de assessoramento na Secretaria Estadual de São Paulo, em secretarias de outras cidades de São Paulo, importantes como Santos, e também na cidade do Rio de Janeiro. Então, dito isto, eu passo a palavra ao general Tomás para que faça a sua apresentação. Ao final, a gente abre para perguntas da plateia e faz uma dinâmica mais interativa. General Tomás. Muito obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, declarar aqui minha satisfação, meu prazer de estar aqui, pedindo autorização ao nosso comandante do Exército para poder falar um pouco sobre a parte prática do Exército Brasileiro em algumas atuações como força de defesa. Eu fiz questão de colocar, porque às vezes existe uma confusão. Para poder só ilustrar um pouco mais, se tivesse aqui aqueles que são um pouquinho mais velhos, que assistiram aquele seriado do Kung Fu, eu acho que eu sou o gafanhoto, que eu tenho aqui. General Cardoso, que foi meu comandante do curso de infantaria, General Vilas Boas, como bem disse, foi meu capitão, que é uma espécie de... são os mentores profissionais que a gente tem, as inspirações que a gente tem. General Campos, que nós vivenciamos oportunidade, me antecedeu numa missão no Equador e me ajudou muito na preparação para essa missão. E eu tive ainda o privilégio de ter sido ajudante de ordens do presidente da República, né? Então, eu começo, ele não está mais aqui, mas eu não podia deixar de... isso aqui não tem nada a ver com a minha apresentação, né? É um gorro, um boné da Marinha do Brasil, para explicar para a audiência o que é ser ajudante de ordens. Então, numa viagem que nós fomos para a Amazônia, numa Mirauá, a Marinha do Brasil deu ao presidente que embarcou no navio esse boné, que é um boné de almirante, né? E tinha tanta estrela que não cabia nem na cabeça do presidente, de tanta estrela que tinha. E, então, os almirantes, os comandantes ali estavam mostrando o navio, conversa no navio para o presidente, ali no Solimões, e eu chegava, presidente, boné. E eles mostrando, não, presidente, aqui, coisa e tal. Eu falei, presidente, o boné, ventava um pouquinho. Aí, na terceira vez que eu falei com o presidente do boné, um almirante me pegou pelo braço e falou assim, major, o senhor está sendo impertinente, o senhor devia estar se preocupando com a segurança do presidente, se o presidente vai cair na água, o que vai acontecer. Eu falei assim, almirante, o senhor me desculpa, mas se o presidente cair na água, 50 pessoas desse navio, inclusive o senhor, vão se atirar para salvá-lo. Agora, se o boné cair na água, quem vai se atirar sou eu. Então, os senhores, né, fiquem tranquilos, eu sou o homem do boné. Foco no boné, eu sou o homem do boné. Então, aqui nessa palestra aqui, eu sou o cara do boné. Então, vamos lá. O Exército Brasileiro como força de defesa nas operações de garantia da lei e da ordem. A gente tem aqui, foi falado, então a gente vai ver que a gente vive hoje um contexto de emprego de forças militares, num novo ambiente operacional. Esse novo ambiente operacional está caracterizado por isso aqui.
imprevisível, combate aproximado de alta intensidade, presença de civis no local de operação, campo de batalha disperso não linear, presença marcante de mídia, não tem área de retaguarda, operação em terreno urbano e complexo. Isto em qualquer operação de guerra ou de não guerra. Nós podemos falar assim, operação de guerra e operação de não guerra, elas se revelam similares em algumas características, em técnicas, táticas e procedimentos, né? E temos tendências atuais dos combates modernos, que são essas: guerra centrada em rede, onde tudo converge, muitas informações. Nós estamos vivendo isso no manejo das situações de crise em ambiente normal, foi falado aqui em fronteiras virtuais, coisa e tal. Hoje em dia é uma realidade, guerra centrada em rede, guerra simétrica, que é um outro conceito que a gente tem utilizado muito, que às vezes o pessoal acha que a simetria é uma questão do mais forte contra o mais fraco. Não necessariamente. A gente tem a simetria de resultado. Alguém que tem compromisso com o resultado e alguém que não tem nenhum compromisso com o resultado. Faz uma ameaça, o terrorismo internacional é assim, faz uma ameaça, provoca o efeito e depois ninguém sabe quando vai fazer outra. A simetria comportamental, os senhores vejam, alguém que está submetido a leis, regras, normas, e outro alguém que tem nenhum compromisso com nenhuma norma, com nenhuma ética, e isso tem que estar vivendo. Guerra no meio do povo, como eu falei, em conflitos de guerra ou de não guerra, isso tem ocorrido, e aumento da necessidade de legitimação. Então aqui nosso João Cardoso, que é um grande estudioso e um grande pensador da parte falava conosco quando éramos cadetes dos princípios de guerra. Hoje a gente já fala em mais princípios de guerra. A gente fala em legitimidade, por exemplo, a gente fala em moderação, né? Não mais somente em massa, em objetivo, simplicidade, manobra. A gente fala em legitimidade e moderação, que é uma coisa que nos acompanha nas operações militares, né? Hoje, os conflitos, eles não acontecem mais somente no domínio físico. Antigamente, os conflitos, até a Segunda Guerra Mundial, domínio físico, plataformas de combate, meios de combate, carros blindados, meios de combate. Hoje não. Hoje nós temos um domínio da informação que é fundamental, um domínio social e um domínio cognitivo. Então, tudo isso junto e misturado e no centro comando e controle, que é a tal das operações centradas em rede. Isso tem nos acompanhado e tem tornado a arte de trabalhar, de operar nesse tipo de operações cada vez mais complexa. Aí eu trago esse conceito, que é um conceito novo, vivenciado na prática por mim. O Sérgio teve a bondade de falar, eu tive 2 oportunidades de praticar. Uma delas no Haiti, antes do terremoto, numa operação muito próximo de uma operação de combate, né? Talvez mais de combate do que de pacificação. Esse conceito de guerra dos 3 quarteirões, esse general, que é do Marine Corps, ele fala o seguinte, que num mesmo local, em quarteirões diferentes, uma tropa pode estar assistindo e protegendo a população, entregando alimentos, uma outra tropa fazendo uma operação tipo polícia e uma outra tropa combatendo. Isso foi vivenciado no Haiti. Esse tipo de interação e que mistura atitudes, ele está sendo simultâneo. Então, o que torna a tarefa de comandar cada vez mais complexa. Então, eu trago esses conceitos porque esses conceitos eles embasam a experiência real vivenciada, né? Que é como o Exército tem operado como força de defesa em operações de garantia da lei e da ordem. Aí falo muito rapidamente sobre o que é o amparo legal das nossas operações, que todos conhecem. Está na Constituição, está na nossa política de defesa nacional, que inclusive a primeira delas foi no governo Fernando Henrique, está na nossa estratégia nacional de defesa, que foi, já ocorreu um pouquinho mais tarde a consolidação disso, está nas nossas leis complementares, a Lei Complementar 97, que foi modificada ao longo do tempo, hoje acho que é 136, alguma coisa assim, né? Nos decretos e até no Código Eleitoral, porque a gente tem operações de garantia de eleição e apuração, e isso tem ocorrido com muita frequência, né? Aí trago algumas características do emprego da força, né? Então, só relembrando que, às vezes, há uma confusão no imaginário popular sobre essa questão. O emprego da força ele segue uma espiral do nível de violência do Estado. A gente começa, tem as forças municipais, a gente está vendo agora o emprego das forças municipais preventivamente na área da Cracolândia, as forças estaduais, né, que são as forças do artigo 144 da Constituição, as forças especiais estaduais, que são um furo acima, e, por último, as Forças Armadas.
Por último, depois das Forças Armadas, não tem mais ninguém. Só se a gente pedir para alguém de fora vir intervir aqui dentro. Então, não há como. Quando a gente está empregando Forças Armadas, a gente está empregando a última ratio regia. É o último baluarte de violência que a gente tem no Estado está sendo empregado. Então, isso tem que ser compreendido pela sociedade como um todo, porque, às vezes, a gente está vendo algumas precipitações e algumas situações intermediárias onde a gente está enxergando, se enxergando sendo empregado em ações preventivas que não se coadunam com a nossa vocação. Então, essa é a questão. Aí, algumas considerações sobre o emprego em GLO. Então, primeiro, não podemos quantificar ou entender que, às vezes, as pessoas falam assim, olha, tem 3 mil homens, o Exército está mandando mais 1.000, os fuzileiros navais estão mandando mais 500. Não, não é assim que nós trabalhamos. 1.000 homens nossos não são 1.000 policiais. Não é isso. Nós trabalhamos com sistemas, hoje eu diria até com funções de combate. Nós temos função manobra, nós temos função apoio de fogo, nós temos função comando e controle, nós temos função logística. Então, essa quantificação ela tem que sair do ideário popular para entrar numa discussão mais qualitativa. Nós não contamos dessa maneira. Quando nós entramos, a gente geralmente entra com o princípio da massa e entra forte, entra para decidir, né? Outra questão, quem estamos enfrentando? Essa é uma questão interessante, que eu vi o presidente aqui falando quando ele foi a vigário-geral, como ex-presidente em 2012, e que percebeu, então achei bacana dele falar, porque eu vivenciei isso como comandante de força de pacificação no Complexo do Alemão. No primeiro momento que eu fui andar lá, eu fui verificar o que era. Já estávamos há um ano no Complexo da Penha do Alemão, não era uma coisa, não fui o primeiro general a assumir o comando das tropas, já tinham passado por lá 4 generais antes de mim. Então foi interessante porque a gente começou a dar um pouco mais de importância às técnicas, táticas e procedimentos do crime, né, para entender que o crime era organizado, e até na nomenclatura do que a gente usa para combater, né, porque a gente aprendeu nos bancos escolares que as Forças Armadas e o Exército combatem as forças inimigas. Aí a gente, em algumas questões, as forças inimigas podem ser forças de guerrilha, podiam ser forças adversas, aí começamos a derivar. Forças adversas, hoje a gente chama doutrinariamente de APOP, agente perturbador da ordem pública. A gente vai trazendo como eufemismo. Daqui a pouco a gente vai chamar o cara de amigo que faz uma coisa feia, né? Porque, não, é o que o politicamente correto está impondo. Então, a gente fica, parece que a gente tem vergonha de enxergar que o camarada está atuando. Né? Eu falo isso com propriedade. General Campos foi comandante da AD1 e deve ter estado em comunidades lá no Rio de Janeiro, e também foi comandante de uma brigada que perdeu gente recentemente no Complexo da Maré. Certo, não? O senhor sabe disso aí. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, vamos ver se aparece essa... É um pequeno filmete que aqui tem 4 imagens de muitas ocorrências que a gente levantou de sistema, tá? de força de segurança. Vamos ver se vai passar. Isso daqui, o presidente que referiu a luz piscando, né? Quando eu botei o pé com a primeira patrulha no Complexo da Penha do Alemão, luzes piscando, sistema de segurança de boca de fumo, campainha tocando, postes de vigia de olheiros, vários sinais de comunicação, uma coisa estruturada. Nós começamos a levantar isso. Isso foi uma coisa extremamente considerável do ponto de vista de obter a superioridade de informações. Então, quem estava na área, tanto no Complexo do Alemão como no Complexo da Maré, era estruturalmente bem organizado e criativo, né? Se entrava, você passava num barzinho, e tem vários bares na mesma rua, a música aumenta, tá? O camarada solta foguete. Então, tudo que os senhores podem imaginar, o cara tem. Ele tem. E a gente começou, de certa forma, a atuar. Eu falei, olha, o que a gente pode fazer para confundir um pouco? Então, eu falei assim, o foguete é fácil, vamos comprar foguete e vamos soltar também. Então, eles ficaram muito bravos comigo, porque quando ele soltava o foguete num canto, eu soltava o foguete no outro, saía todo mundo correndo, aí o pessoal ia fazer uma ação diversionária. Coisa simples. Mas isso mostra que quem está do outro lado tem uma organização que é interessante. Outra questão aqui, né?
E a presença da tropa, reações à presença da tropa. Isso daqui é uma operaçãozinha que foi feita, é um vídeo muito curto, vamos ver se ele vai rodar aqui. Deu? Pareceu os caras correndo lá, ó. Observe que há o controle da população. Ok, ó, e o outro lado, uma parte de montanha sem fora. Não vai no carnaval. 11 horas. O helicóptero, o cara tacando. Tacando a cadeira. A nave tinha que ser, a princípio aí é o contrário. Mantém a posição. Os caras estão bancando mesmo ali. Tacando, o cara empurrou a polícia aqui, ó. Atrás da torre aqui, ó. Tá usando geral, porrada. Tá dando tiro ali, ó. Tudo que eles podem imaginar acontecia nesse momento. Então, as intervenções da tropa, ou seja, há um amplo domínio, né, social das facções organizadas nas comunidades. É coisa interessante porque, na comparação com o Haiti, e o Haiti foi violento, eu vou mostrar algumas imagens para os senhores, a reação aqui dentro surpreendia. Nós, com um ano de atuação efetiva, com 1.100 militares praticamente diariamente nos dois complexos, a gente tinha reações desse tipo. Ou seja, muitas pessoas honestas, a maioria, claro, pessoas corretas, honestas, mas muitas pessoas que ainda resistiam a seguir uma orientação, uma linha. É complicado isso daqui, né? Outra questão que nós temos aqui, por exemplo, observem essas imagens que eu vou mostrar, vamos ver se vai. Isso aqui, mais um, vamos ver se vai. Vai embora! São imagens de uma força de pacificação. Né? Essas imagens foram de contingentes da Maré, não foi meu contingente, mas são imagens de operações de guerra, muito similares a operações ocorridas no Oriente Médio. Né? E tem outra imagem aqui. Isso daqui é um equipamento rádio, que não é um equipamento rádio comum. Esse é um equipamento rádio, uma IAESO, que comunica terra-avião, comunica com a rede Dutra, com a rodovia Dutra, comunicava do complexo. Isso foi apreendido numa operação de busca e apreensão. Nós tomamos tiro nessa operação e fizemos uma operação de busca e apreensão autorizada pela Justiça. E aí, nessa ocasião, se apreendeu com colombianos. Tinham 2 colombianos ali. Aí a Polícia Federal foi chamada para entender por que os colombianos estavam ali, mas estavam ali. E tinha uma estação rádio dessa que, se derem uma olhadinha aqui, tem essa estação é da Rede Globo. É uma estação rádio da Rede Globo. Estava lá no Complexo da Penha Alemão. Então, são alguns exemplos para se perguntar, vem cá, mas afinal de contas, quem é que está do outro lado? Existe alguém do outro lado organizado. No caso ali, era Complexo Alemão. Então, como é que a gente atua em operações em ambiente urbano, que são as operações de garantia da lei e da ordem, mas como força de defesa? Então, a gente tem uma similaridade. Na verdade, a nossa principal vocação é atuar dentro das nossas doutrinas, como força organizada, como força de defesa. Então, para dar um exemplo para os senhores, não quero descer muito em detalhe, aqui é um exemplo hipotético de uma cidade. Então, o que a gente faz? Isso aqui a gente aprendeu nos nossos bancos escolares. A gente pega, cerca, né? A gente ocupa uma área de defesa para concentrar os meios e a gente investe em cima de objetivos. É assim que a gente faz. Isso é força militar atuando. Ah, mas isso ocorreu? Ocorreu. Isso no Haiti, por exemplo, a conquista de Cité Soleil foi exatamente dessa maneira. Ocorreu assim. Não foi uma operação de GLO. Aliás, o pessoal, repórteres, né, famosos, chegaram e falaram, eu era coronel na época. Aqui é GLO? Eu falei, não. Primeiro que GLO é no seu país, garantido a lei e da ordem. Aqui nós não estamos garantindo a lei e a ordem. Aqui é um mandato, né, entre um mandato de uma procuração de atuação, um estabelecimento, entre o governo do Haiti e as Nações Unidas. Então, é da maneira como ocorre e a maneira como a gente está seguindo para poder resolver a questão. Então, similaridade, após conquista, manutenção de objetivo, pontos fortes e patrulhamento. Agora, incrivelmente, isso aqui, esse estilo que foi feito no Haiti e que deu certo, foi a tentativa de se colocar no Rio de Janeiro as UPP. A UPP é isso. A UPP é ocupar a área, buscar pontos fortes na área e de lá irradiar patrulhas. E isso foi feito um pouco
né, daria certo que tivesse continuidade. Né? Aqui é um exemplo do investimento que você olhou, pode ir. Foi mais ou menos isso. Maybe it seemed to be preparing for another major. Então, é exatamente isso daqui. Isso daqui é a defesa de um ponto forte que ruiu com o terremoto. Tive muito nesse local, que é a Casa Azul. Vamos ver aqui. Então, dito isso, a gente passa para a Operação Arcanjo. Então, ela teve fases. Uma primeira fase de isolamento e investimento, da qual nós participamos, uma segunda fase de imposição da lei da ordem, uma terceira fase de manutenção da lei da ordem, com algumas peculiaridades e críticas que é bom fazer aqui nesse seleto público. Né? Primeira fase de investimento e isolamento, sim, nós participamos. Nós estivemos lá, foi mobilizada a Brigada de Infantaria Paraquedista, cercou, ajudou. Na segunda fase, que foi a fase de investimento, aí nós não estivemos. A tropa mais apta para investir, se a situação era calamitosa, éramos nós. Ou então participar do investimento. Quem investiu foram os policiais. Isso foi verificado. Teve aquela fuga espetaculosa que rendeu um prêmio para a Rede Globo. Isso foi o que aconteceu. Então, isso é o que ocorreu. E a terceira fase, que foi a fase de manutenção de policiamento ostensivo, eles empregaram, foi empregada a tropa que não é a mais apta que somos nós. Não é que nós não sejamos capazes, mas a tropa mais apta aqui para fazer o policiamento ostensivo seria a polícia. Em tese seria isso. Estou falando, então, para entender um pouco que a gente mistura tudo e fica difícil de compreender e a população confunde. Né? Aí a fase de policiamento ostensivo ou de policiamento comunitário, aí se os senhores lembrarem, nós ficamos ali 1 ano e 8 meses, até que a polícia se organizasse para entrar nas UPP. E, pasmem, hoje voltou tudo praticamente ao que era, no Complexo da Penha e do Alemão e no Complexo da Maré. Então, são as experiências que a gente tem recentes. Né? Aí a gente tem aqui, né, exemplos de ponto forte. Aqui a gente tem 2 pontos fortes, tivemos muito nisso aqui, que eram locais do tráfico, onde eles controlavam todo o movimento na favela. Eles têm uma atitude e um comportamento altamente militar. Eles procuram o valor militar do terreno. Vão para a área de alturas, dali eles têm comandamento, daí eles atiram em todo mundo com armamento pesado. Então, essa é a atuação deles. Então, nós pegamos justamente... Só que com dificuldades, porque a gente não tem a segurança jurídica para fazer determinadas coisas que a gente fazia, por exemplo, quando a gente está empregado em operações militares full, no conceito, na melhor acepção da palavra. Né? Bom, algumas lições aprendidas. Primeiro, a gente fica muito preocupado com o emprego prematuro. O emprego de Forças Armadas em GLO tem que ser o último instrumento. E algumas vezes a gente viu, inclusive, recentemente, porque esses momentos críticos que a gente está vivendo, eles foram precedidos por empregos, vários empregos de Forças Armadas. E espero que não sejam sucedidos por vários empregos de Forças Armadas. Mas empregos de Força Armada, prematuramente, é ruim, porque tem que ser esgotado toda a possibilidade de órgão de segurança pública. Tá? Esses, sim, são destinados à preservação da segurança pública, né? Por vocação. Outra coisa, a gente tem que entender que é uma solução temporária. A solução complexa, ela é duradoura. Mas, em algum momento, nós vamos ter que sentar todos à mesa para discutir uma solução efetiva. Não ocorre isso. Essa solução efetiva é demorada. Como o general Cardoso bem falou, talvez leve uma geração, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. E acredito que a gente não possa se furtar desse discurso ou dessa discussão, porque vai ter implicações importantes.
Hoje, as ferramentas do aparelho policial existente, elas são insuficientes, está mostrado que elas são insuficientes. Então, a gente tem que ajudar de alguma maneira. Outra questão é o desgaste do Estado. Então, os últimos exemplos de operação que têm sido vivenciados, eles mostram que, no final, nós temos um retorno à condição anterior. Em consequência, o Estado ele fica desgastado. Cada vez que ele opera, é caro, não é barato, é caro. O emprego de tropa em operações, eu falei, senhores, são sistemas, é caro. Cada vez que há um retorno da situação, desgaste do Estado. Não é desgaste nosso, não, desgaste de todo mundo. Desgaste do Estado, da energia que o Estado empregou nesse local, que é um local onde a fronteira não é nossa, né? Tem uma fronteira aí, né? Como o presidente falou em Vigário Geral. Então, gera um desgaste. Outra questão importante, falta de investimento para a solução de problemas. Então, não há investimento para solução. Os problemas continuam. Mas o investimento... Às vezes existe até investimento, você até muitas iniciativas, dentro do Complexo da Penha do Alemão, dentro da Maré, mas eles não são eficazes. Eles não têm um efeito sinérgico, não tem sinergia. É cada um fazendo uma coisa, são várias ONG que estão dentro, é o AfroReg fazendo uma coisa, é a comunidade, o líder da liderança da comunidade, que às vezes é ligado ao tráfico, fazendo outra coisa. Então, não existe sinergia, não existe coordenação desses esforços. Né? Necessidade de segurança jurídica, isso é o que mais nos atropela, mais nos atrapalha. Não temos segurança jurídica. Então, tivemos exemplo de crimes militares, agora está sendo ajuizado no Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, o que é aquilo? A operação de garantia da lei e da ordem, prevista na Constituição, no artigo 142, por iniciativa de um dos poderes, é ou não é uma operação militar? Eu tenho para mim que é uma operação militar. Só que quando a gente tem um fato, como um homicídio ocorrido dentro da área, às vezes, tem caso de soldado que está sendo julgado pela justiça comum. Mas, olha, ele está em situação militar. Será que isso é falta de confiança na justiça militar? Me desculpem. O mesmo Ministério Público. O Ministério Público é o mesmo. O Ministério Público Federal, um ramo dele é o Ministério Público Militar. Será que é isso? Será que é porque o cara fica preocupado por ser um conselho permanente, um conselho de oficiais? Então, mude-se. Julgue o civil monocraticamente, não tem problema. Mas precisa haver uma segurança jurídica. E aí eu parto, depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, disso daqui, ó, atentado no Bataclan. O atentado do Bataclan, tá? O atentado na França vitimou mais de 150 pessoas. Aquele atentado terrorista absurdo. E no Bataclan a gente teve um exemplo interessante de interrogação. Por quê? No Bataclan, que foi o local onde teve o maior número de mortes, os policiais militares, eles corretamente seguiram os protocolos policiais, apesar de eles terem tido recomendação, em caso de extremista, o cara não ia negociar. Mas o cara não conseguiu não negociar. Então, ele foi negociar. Enquanto ele foi negociar com um terrorista que estava com um cinto cheio de explosivo para se matar no final, o que o cara fez? Ele matou um monte mais de gente. Então, por quê? Porque na cultura da polícia, a cultura da polícia é diferente da cultura da Força Armada. A cultura da Força Armada é combater o inimigo. A cultura da polícia é produzir prova, seguir passos, né, para poder fazer as perícias necessárias, para fazer os procedimentos, para instruir um processo, para poder processar o camarada. Bom, o que aconteceu? A França, berço dos direitos e garantias individuais, então, um Estado que inspira todos, ele topa um tempo nessas garantias e direitos individuais de 3 meses, decreta um estado de emergência, onde se sobrepõem as operações militares de forças especiais, que inclusive tiveram êxito para pegar a liderança do terrorismo. O cara não foi em cima do processo normal, do rito policial, foi em cima do rito militar, do rito operacional. Então, essa é uma opção que a sociedade vai ter que fazer em algum momento. O que quer? Né? Se não entendermos assim, a gente vai ficar preocupado, vai ficar com dúvida e vai ter sempre esse emprego, que é um emprego, diria, segmentado, ou um emprego precoce, um emprego que não vai dar certo, na minha opinião. Né? Bom, finalmente,
a gente queria deixar muito firme essa ideia de atuar como força de defesa. Somos força de defesa, estamos prontos a ajudar, mas somos força de defesa. Não somos força de segurança pública. Não, quem pode mais, pode menos. Posso até atuar em operações tipo polícia, aprendemos a fazer isso aí, mas a nossa vocação principal é atuar como força de defesa, né? Dentro do contexto, com as nossas capacidades, com a nossa energia, com a nossa potencialidade. Outra questão, prepara emprego. Não atuamos com leviandade. A razão de algum êxito é o preparo emprego. Por exemplo, para o Haiti, nós preparamos, investimos 6 meses no preparo. Então, eu preparei meu contingente 6 meses e transformei meu contingente num contingente bom para poder combater. Estava tendo combate lá, aquele contingente foi bem preparado para combater. E era eficaz, certo? Então, treinamos para situações de crise e treinamos para situações de normalidade, que são as ajudas humanitárias, essa coisa que nos é habitual fazer. Ainda, na nova concepção de emprego de garantia da lei e da ordem, a gente tem, como princípio, tem que ter uma operação interagência integrada. Não adianta achar que a solução vai ser um ator só resolve. Não, as agências têm que se juntar, têm que se integrar, têm que conversar, têm que confiar, têm que compartilhar conhecimento. Isso, senhores, não ocorre na prática. Na prática, quando eu fui para o Complexo da Penha do Alemão, eu fui, General Tomás, sozinho. Vou falar a real, né? Aqui a gente pode falar a real, é o seguinte. No dia da passagem de comando, o governador Sérgio Cabral, né? Tá. Ele me pegou aqui e falou assim, general, aqui meu assessor, bota um cartãozinho meu aqui, ó, para ele qualquer coisa, botou no meu bolso aqui um cartãozinho dele. Liga para mim, qualquer problema. Eu falei, pô, eu vou ligar para ele. Nunca liguei para ele. Eu tinha ido o general Adriano, que foi um grande chefe político. Não, mas olha, quando eu fui fazer operação com a polícia do Rio de Janeiro, quando eu fui fazer operação com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar do Rio de Janeiro, eles... tinha um coronel muito bacana, o cara chegava assim, não, general, vamos lá, vamos fazer operação choque de ordem, coisa e tal. Eu falei, não, vou botar todo o batalhão. Eu falei, todo o batalhão, tá bem. 7 policiais. Não, todo o batalhão, 7 policiais. Eu falei, mas cadê? Não, é que é um sistema. Ele me explicava uma conta, aí a conta terminava em 7. Eu falei, tá bom. Então, nunca houve plenitude, nunca houve integração efetiva. Eu tive mais integração com a Polícia Civil do que com a Polícia Militar. Aí a Miriam Leitão também me perguntou, né? Miriam Leitão me perguntou, general, o senhor teve algum problema para trabalhar com a Polícia Militar? Eu falei, nenhum. Eu trabalhei com a Polícia Nacional do Haiti, com a Polícia Militar do Rio, é muito mais fácil. Entendeu? Tá? Curta duração. Então, a operação deve ser curta. Nós não podemos ter operação de 1 ano e 8 meses, de 1 ano e 4 meses, como foi. Operação curta. Aí vai ser muito melhor, vai ser mais eficaz. Não há tanto desgaste. Vamos fazer uma operação curta, planejada. Vamos planejar o pós. O que nós vamos fazer depois? A presença da polícia depois, entendeu? Aí a gente pode conversar de uma maneira mais efetiva, né? Outra questão, operação de informação. Essa palavra, operação de informação, a polícia não consegue fazer. Operação de informação é tudo. Suplanta a inteligência. Hoje nós estamos falando de informação, não estamos falando de inteligência, estamos falando de guerra eletrônica, estamos falando de defesa cibernética, de comunicação social. Não tem mais fronteira disso, de uma coisa e de outra. A gente tem que obter superioridade de informação. Se não obtiver superioridade de informação, pode ir embora. Não vai conseguir nada, em qualquer local, inclusive na fronteira. Eficazmente, né? É que o João Vilas Boas não teve tempo de falar. O nosso grande projeto hoje é o CISFRON. O CISFRON vai resolver o problema da fronteira? Não, mas que a melhor solução para a fronteira é. Porque tenta produzir superioridade de informação, né? Outra questão seria priorizar a vocação do emprego de cada elemento das forças. Então, tropa do Exército, operação de combate. Tropa da polícia, policiamento ostensivo. Polícia Civil, empregada em ação investigativa e de busca. Essa é a vocação. É claro que nem sempre dá para fazer tudo isso, mas essa é a vocação. Então, se a gente tivesse realmente integrado, isso ocorreria. Aí a gente estaria empregando todo o esforço do Estado para resolver aquele problema. E não é o que ocorre, né? Ações cirúrgicas, esse é um conceito novo também, ação cirúrgica.
Não pode ter dano colateral. Isso a gente pode se orgulhar. O Exército passou 1 ano e 8 meses no Complexo do Alemão e da Penha. Não teve nenhum morto. Nenhum morto. Foi dado muito tiro lá dentro. No Complexo da Maré, 1, tá? Ou 2. Teve um morto nosso, né, general? Sargento Mikami, teve um morto nosso. Tá? No meu contingente, é muito difícil para o comandante operacional pegar um menino e entregar para a família. Eu tive que entregar um menino para a família. Morreu num acidente de trânsito, era motorista, mas tive que entregar para a família. Tive que entregar um menino para a família em esterçoleio, morreu em esterçoleio. É difícil. Então, não teve vítima, poucas vítimas. Né? Então, essa é uma coisa que a gente pode segurar. Operações cirúrgicas. Né? Temos condições de fazer isso aí. Desgaste do Estado. Emprego fora do contexto, desgaste do Estado. Eu pediria que essa ideia ficasse massificada, porque é uma coisa que eu acho que é importante. Né? Então, e uma reflexão. Essa é a minha última transparência, meu último slide, uma reflexão. É o caso de existir um comando político de operação? Eu acho que é o caso. Por exemplo, olha o modelo das Nações Unidas. Eu acho que a ONU, ela, como instituição, ela tem enormes dificuldades de ser prática. Até porque, como é um organismo multinacional, o embaixador está aí, conhece, mas tem interesses de vários países. Mas a ONU constitui um Force Commander, que é parte de uma estrutura política. Ele manda um secretário, tá? Representante do secretário, um civil, para ser o comandante político, manda um secretário, e esse secretário é o camarada que é o comandante político da operação. Ele tem o braço humanitário, ele tem as polícias, tudo debaixo do comando dele. E um comandante militar, que obedece àquela autoridade. Nós não fazemos isso. Nós chegamos ali e mandamos... nunca decretamos uma intervenção federal. Não decretamos. Nunca vi. Tá? Intervenção federal, estado de defesa... Isolar uma área, botar uma autoridade... Então, o Estado perdeu, a unidade da federação perdeu o controle daquela área. Vamos desobrigá-la, mas é uma decisão política muito difícil dentro do nosso federalismo, que um presidente da República, uma autoridade federal máxima, decrete uma intervenção numa unidade da federação. Então, eu deixo essa última questão como reflexão. E, com isso, eu encerro minha apresentação. Agradeço a atenção de todos.